A Venezuela não é um narco-estado. Pelo menos é o que diz essa matéria aqui do Opera Mundi, que é baseado no site Missão Verdade, mas que está fundamentada aqui no relatório da União Europeia sobre drogas e no relatório da ONU sobre o mesmo tema. Então vamos ver o que diz aqui necessariamente. Não sei se estaremos de acordo, mas eles vêm dizendo que isso é mais do que nada retórica dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. A União Europeia e a ONU confirmam que a Venezuela está longe de ser um narco-estado. Por quê? Então vamos analisar isso tudo aqui. É claro que levantou esse tema devido aos destroyers que os Estados Unidos enviou para a costa da Venezuela, bombardeou um barquinho lá com umas pessoas traficando alguns entorpecentes e tudo mais. Então, em junho deste ano, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, o NODC, divulgou seu relatório mundial sobre drogas 2025. Um documento que ilustra as conclusões do Sistema Mundial de Informação da ONU e sobre o problema das drogas. Aí ele coloca: de acordo com esse escritório da ONU, a Venezuela conseguiu se consolidar nos últimos 15 anos como um território livre do cultivo de folha de coca, maconha e processamento de cocaína. Mesmo de que a nível mundial, ou melhor, a nível de Mercosul, porque praticamente é onde se produz é aqui, a produção de cocaína aumentou para 3.708 toneladas por ano, um aumento de 34% na produção global. O epicentro da atividade continua sendo os países andinos, como Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Mas a ênfase na produção se concentra principalmente na Colômbia. Atualmente, o país registra 67% do cultivo mundial da folha de coca. E aqui também está uma diferença de que podemos dizer que 100% da coca produzida na Colômbia é para usos ilegais, já que parte da porcentagem produzida no Peru e na Bolívia é para usos legais, como a mascar a folha para quem vive em altas altitudes, algo que eles já fazem milenarmente para circular melhor o sangue e tudo isso daí, ou para fazer um chazinho e tudo mais. O aumento se deve principalmente a um crescimento na área de cultivo ilícito de plantações de coca na Colômbia. As regiões do país que registraram o maior aumento líquido no cultivo estão no sudoeste da Colômbia, onde operam bastiões de dissidentes das Farc que não assinaram acordo de paz e controlam o lucrativo negócio e a vida cotidiana de extensas áreas rurais. Então, alguns anos atrás, as Farc, no geral, assinaram um acordo de terminar com a guerrilha, a luta contra o Estado colombiano e tudo isso daí, e por isso deixaram a vida de guerrilheiros e foram viver como civis normais, onde se integraram à política e tudo mais, se tornando um partido. Não teve muita repercussão esse partido, mas uma parte dissidente resolveu continuar na luta e tem o ELN, que é outro exército guerrilheiro que não depôs as armas, e parte das Farc continuam, digamos, lutando contra o Estado e para se financiar, produzem e revendem drogas. Então, aí continua o problema na Colômbia. A Colômbia continua sendo o principal produtor. Isso aqui para mim foi interessante. Sempre pensei que quem era o principal produtor era o Peru e a Bolívia, mas não, é a Colômbia e é para exportação. A violência e a concorrência que caracterizam o âmbito ilícito da cocaína, antes de confinado à América Latina, estão se espalhando para a Europa Ocidental, à medida que os grupos de crime organizado dos Balcãs Ocidentais aumentam sua influência no mercado. É o que diz aqui o relatório da ONU, justamente está vindo
boa parte da máfia balcânica aqui para a América do Sul e aí está aumentando o comércio lá na Europa. Então, esse escritório destacou que o tráfico de cocaína tem sido especialmente visível entre os grupos criminosos que operam no continente americano. E aí colocou um exemplo do aumento da violência no Equador, onde a taxa de homicídios passou de 7,8 para 7,8 por 100 mil habitantes para 45,7 por 100 mil habitantes em 2023. Então a gente pode dizer aqui que cresceu praticamente 6 vezes a criminalidade, a taxa de homicídios no Equador devido às drogas. E aí, se a gente lembrar aqui que o Noboa pôs o exército na rua, tentando fazer algo parecido com o Bukele, mas ao final não fez, devido realmente à alta criminalidade no Equador, ainda não está resolvida. Os Estados Unidos, como o país com maior consumo de drogas e como principal destino da cocaína. Aqui tem um problema também, né? Tem gente que produz, mas é porque tem gente que compra. Aí, se os Estados Unidos não conseguem controlar a sua fronteira e sua venda interna, não adianta de nada, porque vão ter gente que vão estar produzindo e ganhando dinheiro com isso. No entanto, os problemas com as drogas na nação norte-americana são muito mais complexos. Apesar de ser o principal comprador aqui de coca, o país enfrenta uma grave crise de consumo de opioides sintéticos, particularmente o fentanil, que deixa aquelas pessoas meio zumbis lá, tudo isso. Em 2024, foram registradas 48 mil mortes no país, atribuídas à overdose de opioides sintéticos, que é um grave problema de saúde pública nos Estados Unidos. O relatório destaca que o mercado desse produto, incluindo o fentanil, está crescendo rapidamente devido ao seu baixo custo de produção e à difícil localização dos centros de produção, muitos dos quais estão localizados na Ásia, México, Canadá e nos próprios Estados Unidos. Eles conseguem produzir a droga sintética lá mesmo. É claro que, por exemplo, para produzir o fentanil depende de matérias-primas que vêm de outros lados e se acredita que boa parte venha diretamente da China. As redes de crime organizado que operam nos Estados Unidos se beneficiam do lucrativo mercado das drogas, os opioides sintéticos, a cocaína, a maconha e a metafetamina são todos produtos imersos em uma rede diversificada de máfias, associações e estruturas de lavagem de dinheiro, cujas atividades se desenvolvem em solo norte-americano. E não acredito nada que o PCC também não esteja envolvido, apesar que o PCC, a gente viu aí que está intrinsecamente misturado ao comércio, aos negócios aqui no Brasil, eles exportam principalmente para a Europa. Compram, né, da Colômbia e exportam para a Europa. Essas atividades geram centenas de bilhões de dólares anuais, como a gente tem certeza aqui no Brasil, e um dos elementos mais distintivos da situação nos Estados Unidos é a externalização dos custos da violência das estruturas do narcotráfico, da mesma forma que se exportam as armas e o capital lavado das atividades dos cartéis. Por quê? Porque é aí onde tem a briga pelo domínio dessa produção e da distribuição é justamente México, Colômbia, países centro-americanos e tudo mais. E aí os Estados Unidos exporta ilegalmente essas armas para eles, deixa eles brigando, e aí quem ganha é quem vende para os Estados Unidos. A área dedicada à produção de folha de coca na Bolívia se estabilizou em 2023, enquanto a área dedicada ao cultivo dessa planta diminuiu ligeiramente no Peru no mesmo período. Então, está bastante controlada no Peru e na Bolívia. O Pacífico colombiano, o mar ali do Pacífico, do lado colombiano e equatoriano, é o ponto de partida da grande rota
do narcotráfico da cocaína rumo à América Central e ao México, que são pontos de bifurcação da distribuição do produto para os Estados Unidos e para os países europeus. 87% das drogas que saem da Colômbia são transportadas pelo Pacífico, enquanto isso, 8% dos produtos ilegais colombianos são despachados por rotas do Caribe e da Guajira colombiana. Então, praticamente dizendo que usa o Oceano Pacífico para exportar ali para os States. E apenas 5% das drogas colombianas passam pela Venezuela. Então não é que está livre de drogas a Venezuela, tem, mas em uma proporção muito menor do que da Colômbia. E aí os grupos narcotraficantes colombianos e a máfia albanesa, voltamos para os Balcãs, se instalaram no Equador e por isso essa briga toda e por isso essa violência toda que existe hoje no Equador. Um dos elementos mais chamativos do relatório mundial sobre drogas de 2025 é que a menção à Venezuela é absolutamente mínima ao referir que apenas uma fração insignificante da produção de narcóticos colombianos atravessa o país com destino ao Caribe, Estados Unidos e Europa. E aí o relatório não faz qualquer menção ao chamado cartel dos sóis, que supostamente opera a partir da Venezuela e é controlado pelo governo venezuelano, segundo fala os Estados Unidos. E nenhuma comparação do relatório europeu sobre drogas 2025 com o da ONU não faz nenhuma menção à Venezuela como corredor relevante de narcotráfico internacional. O relatório europeu indica que a cocaína é a segunda droga mais consumida nos 27 países da União. A Venezuela não é mencionada no documento. Em contrapartida, há referências importantes à Colômbia como país produtor e ao Equador. Houve um recorde nas apreensões do produto e chegou a 13 toneladas de cocaína em um único navio que foi descoberto na Espanha. Isso que eles descobriram, né? E a quantidade que não descobriram. E o relatório destaca que o carregamento estava escondido em bananas proveniente de Guayaquil, no Equador. Problema. Aqui é um problema realmente de que há uma grande exportação para lá e eles não estão conseguindo conter. Mas é a mesma questão da União Europeia ali, que tem os Estados Unidos. Se eles não conseguem controlar o consumo interno, vai ser difícil de que não tenha alguém que venda. Olha aqui, 57% dos contêineres de banana que saem dos portos de Guayaquil chegam ao porto de Antuérpia, na Bélgica, carregados com coca. A União Europeia concluiu que, além das máfias colombianas, as do México e da Albânia operam amplamente no Equador. É notável a alta congruência entre o relatório sobre os portos do Equador e o relatório europeu sobre drogas 2025. Agora, o detalhe que eles colocam, que a empresa Noboa Trend e Banana Bonita pertence à família do presidente equatoriano Daniel Noboa e são as principais produtoras de bananas do país do Equador, além de controlarem a atividade portuária e os embarques internacionais deste produto a Guayaquil. E o que chegou aqui, que eles pegaram? Pegaram 13 toneladas desse material justamente escondido entre bananas. No país sul-americano, antes do Noboa assumir como presidente, foram realizadas 3 apreensões dessa substância em embarcações da Noboa Trend. Fica a dúvida, né? Bom, voltando à Venezuela, dado de diversas instâncias internacionais enfatizam a Colômbia e o Equador como países-chave no negócio da coca, mas continuam sem mencionar a Venezuela e o denominado cartel dos sóis. Então,
existe uma pressão dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, tentando enquadrar Maduro como o líder do cartel dos sóis e a Venezuela como o principal exportador de coca e outras drogas para os Estados Unidos. Mas até agora, nenhuma agência de segurança dos Estados Unidos revelou provas sólidas de supostas operações desse cartel, e as próprias organizações criminosas transnacionais também não fazem alusão à sua existência, nem como aliada, nem como concorrente, segundo as agências de segurança da União Europeia e dos Estados Unidos. Segundo a ONU, a própria União Europeia as questões de fundo sobre o grave problema transnacional do narcotráfico residem nos Estados Unidos, no México, na Colômbia e no Equador, como pontos críticos de produção, tráfico e consumo de drogas. Da mesma forma como nichos de lavagem de dinheiro, tráfico de armas e violência consolidada dos cartéis. E aí? Bom, então, segundo essa matéria e os relatórios da ONU, mais do que nada é retórica americana, essa de que os venezuelanos são os maiores exportadores de drogas e de que o governo venezuelano controla todo esse cartel. Mas pode estar errado. Digamos que o governo dos Estados Unidos tem razão, então ele estará fazendo um bom trabalho de realmente tentar impedir isso. Porém, eu realmente suspeito dessa retórica americana de que a Venezuela seja o maior exportador. Não que realmente possa ter um grave problema com drogas de produção e venda. Pode ser que sim. Não descarte isso daí. Mas me parece que o principal interesse dos Estados Unidos é justamente poder colocar mão no petróleo venezuelano, já que é o país que mais tem petróleo no mundo. Eu sou o professor Gessa Santiago, e aí me diz aí o que vocês acham disso. Sou aqui da Escola de Filosofia Política e aqui analisamos a política nacional e internacional sem ideologia e sem políticos de estimação. Até o próximo vídeo.